Esse aí é a... Boa noite, senhoras e senhores. Dando continuidade às sabatinas Guará e reafirmando o compromisso da TV Guará em cultivar a democracia, a isonomia e a igualdade entre os candidatos, trazemos mais um dos 10 candidatos a prefeito de São Luís e todos foram convidados. Hoje recebemos o candidato Geisael Marques. Ele tem 41 anos, é graduado em Tecnologia de Gestão e Empreendedoria, depois ele me corrige, também é graduado em Comunicação Social, atua como radialista e jornalista, trabalhando como apresentador de televisão. Esta é a primeira eleição em que Geisael se candidata a um cargo eletivo. É o candidato da Rede Sustentabilidade à Prefeitura de São Luís. Candidato Geisael Marques, seja muito bem-vindo à TV Guará. Muito obrigado. Para fazer a sabatina de hoje, temos Felipe Clã, colunista do jornal O Imparcial e apresentador do programa da casa Os Analistas, Adalberto Júnior, coordenador de jornalismo da Rádio Universidade, e Marcos Saldanha, professor de História, jornalista e comentarista de política do Jornal da Guará. Candidato Geisael, tive um problema de leitura ali, corrija-nos para que fique perfeito. Como é o nome do curso que você é? Gestão em? Tecnologia de Gestão Empreendedora. Ah, Tecnologia de Gestão Empreendedora. Corrigido o meu equívoco, gostaria de lhe perguntar, o senhor já passado dos 40 anos, sem um histórico de política na família, pelo menos que se tenha notícia no que eu tenho lido a seu respeito, resolveu enfrentar alguns políticos já tradicionais ou filhos de políticos tradicionais numa luta de titãs. Como o senhor se sente nesta seara? Eu me sinto como o Davi enfrentando o gigante Golias. Mas Davi ganhou. Pois é, o que a gente espera, né? Provérbios 16:1 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa é de Deus. E eu caminho pela fé, e a fé é um exercício para o milagre. O milagre é o impossível, né? Entretanto, também está lá na Bíblia que diz que fé sem ação, ela é morta. A minha ação eu estou fazendo, a minha parte eu estou fazendo. Ainda que eu não enxergue toda a escadaria, eu dou o primeiro passo no primeiro degrau, e o resto a gente entrega nas mãos de Deus, esperando que a população de São Luís possa compreender a nossa mensagem. Entendo que é um desafio muito grande, mas filho de pobre não foge de desafio, não. A gente está acostumado a cair e levantar desde cedo, diferente de quem nasce em berço de ouro, que nunca precisou correr para trabalhar de verdade numa feira, entregar um currículo, correr para a Rua Grande, esperar receber um salário mínimo para pagar uma conta. Pobre sabe muito bem que tem que colocar na ponta do lápis tudo aquilo que ganha, tudo aquilo que gasta. Inclusive, eu costumo dizer que o pobre chega a ser o melhor gestor do que o rico, porque ser gestor com muito dinheiro na conta é facinho. Agora, ser gestor quando você ganha um salário mínimo e tem que pagar a prestação da moto, tem que pagar a conta de água, de luz, tem que pagar o aluguel da kitnet, aí é que o cara se mostra um bom gestor. Todo pobre é melhor gestor do que rico, não tenha dúvida disso. Eu gostaria de escolher um dos sabatinadores na mesma condição que o senhor, alguém que venha da luta, que seja trabalhador, e eu tenho 4 opções contando comigo mesmo, então eu vou convidar Marcos Saldanha para fazer este papel. Candidato, não é de agora que as escolas comunitárias
né, elas passam por dificuldades. Elas recebem um recurso da prefeitura e essa é a principal receita, fonte de renda para pagar salários. E o número de escolas comunitárias, ele é muito maior do que até eu imaginava. Pesquisando, por quê? Porque inclui as creches. E eu vejo toda a eleição um candidato prometer construir creche e escola. Nessa eleição agora, inclusive, estão prometendo escola de tempo integral, que custa muito caro. São necessárias, mas são caras. Quando, na verdade, as escolas comunitárias, sobretudo em tempo de pandemia, têm professor sem receber salário, por exemplo. Que proposta o senhor tem para que isso seja notícia do passado, né? E que daqui para frente esse problema seja resolvido? Primeiro é importante salientar, qual é a minha câmera, só para poder me identificar? A do meio. Aqui. A do meio mesmo. Obrigado. Fique à vontade. Primeiro é importante aqui salientar que no nosso plano de governo a gente não trabalha com firula e nem quer enganar as pessoas e nem trazer propostas irreais. A gente entende a real situação da cidade e a gente traz propostas muito simples, inclusive na área de educação. Eu sou oriundo de escola comunitária, estudei na União de Moradores do bairro São Bernardo, foi onde tive a oportunidade de iniciar a minha vida estudantil e por isso mesmo tenho um profundo respeito pelas escolas comunitárias. É bem verdade, Marcos, que o número de escolas comunitárias, inclusive assim, eu nunca consegui chegar a uma definição. Com algumas pessoas que eu converso que são do meio falam em mais de 400, outras falam em números perto de 300 escolas, de 400 escolas comunitárias, 380 ali. Mas enfim, eu sei que é em torno de 400 escolas comunitárias. Se a gente fizer um comparativo, nós temos em torno de pouco mais de 250 escolas do ensino regular no município, né? Ou seja, da rede municipal. Se não fossem as escolas comunitárias, onde os alunos estão matriculados e eles contam como devidamente matriculados, nós teríamos um déficit, ou seja, o número de crianças fora da escola em São Luís seria altíssimo. Portanto, há de se reconhecer o importante papel prestado pelas escolas comunitárias em São Luís. Entretanto, precisaria ser uma via de mão dupla, né? Já que prestam um excelente serviço de importância, elas precisariam também ter um retorno disso por parte do poder público. E eu fico muito triste que dessas cerca de 400 escolas, pouco mais de 100 conseguem ter acesso a recursos do Fundeb, por exemplo. Mas o que dificulta o acesso dessas escolas a esses recursos? Burocracia, muitas vezes a ser vencida dentro da própria administração pública municipal. Por isso, quem lê o nosso plano de governo vai ver que nós pretendemos diminuir, aonde for possível, a burocracia e aquela burocracia restante, nós pretendemos ajudar as escolas comunitárias a vencê-las. Inclusive dentro das próprias subprefeituras, com a superintendência de relação com as comunidades e oferecendo até assistência com o departamento jurídico das subprefeituras, para que as escolas comunitárias elas possam acessar recursos federais que muitas vezes estão disponíveis e não chegam nas escolas porque elas não conseguem vencer essa burocracia. Vou só dar um exemplo para você. Eu vi uma postagem da associação lá de Itaquibacanga, a ACIB, eles comemorando, está lá a foto, vi isso hoje na rede social, terem recebido a declaração de utilidade pública da Câmara Municipal de São Luís. E esse é um dos documentos para que esse tipo de instituição consiga acessar recurso público. E muitas vezes isso depende o quê? Apenas da boa vontade de um vereador, apenas da boa vontade da Câmara Municipal. Então, com gestão junto à Câmara, por exemplo, junto ao vereador do bairro, e aqui eu destaco, por isso é importante que você que está nos bairros eleja um candidato do seu bairro. Muitas vezes, na política, a gente não consegue enxergar a dimensão das coisas. Chega um engravatadinho de Hilux e com muito dinheiro no bairro, nos últimos dias de eleição, e consegue o seu voto. Aquele líder comunitário que está acostumado a brigar pela tua rua, pela tua escola comunitária, e que poderia dar um excelente vereador, você diz assim, não tem nem onde cair morto. Pois é, mas era ele que merecia o seu voto, para te representar na Câmara e para brigar pela escola comunitária lá do teu bairro. Adalberto Júnior, tenha bondade. Candidato, a sua formação, como o senhor falou aí, em gestão empreendedora, é justamente que a Prefeitura está precisando de gestão de empreendedorismo, né? Para poder justamente passar esse período que exige uma dinâmica muito grande, ao passo que a nossa dependência dos repasses federais, ela é gigantesca. E o senhor fala em educação na construção de creches e também construção de novas escolas. Como concatenar isso, né? Fazer uma defesa boa, mas também um ataque. Veja bem, eu sempre gosto de pensar aquilo que nós podemos fazer a curto, médio e longo prazo. Inclusive, é assim que eu procuro gerir até a minha vida pessoal. E nós temos algumas propostas dentro do nosso plano de governo que elas visam atacar imediatamente esse problema.
sem mágica, sem firula e sem ilusão. Por exemplo, nós já temos diversas instituições que funcionam nos bairros e eu sei que o modelo ideal de educação é a educação em tempo integral. Mas nós não temos condição de instalar imediatamente esse modelo de ensino nas escolas de São Luís e principalmente nesse momento pós-pandemia, onde as escolas que já têm salas abarrotadas de alunos vão precisar ter menos alunos ainda para que a gente mantenha o distanciamento social. Mas quando se fala em modelo de educação integral e a gente não pode ainda aplicar esse modelo nas escolas de São Luís, eu estudando junto com a minha vice, Janicelma Fernandes, que é pedagoga e especialista na área de educação, nós chegamos a um modelo de escola integrada à sociedade, de modo que a gente possa ter o contraturno aplicado nas escolas do município. A criança, por exemplo, ela vai para a escola no período da manhã, da rede municipal, e na parte da tarde, em uma parceria com alguma outra instituição, ela vai para um outro tipo de atividade, de reforço escolar, atividade extracurricular, vai para o lanche, vai para a atividade esportiva, de lazer, e assim a gente começa a plantar a semente da escola integral, a médio e longo prazo. Enquanto a gente tem a escola integrada, a gente prepara a rede para ter o ensino integral. Isso mais a médio e longo prazo, repito, é o tempo da gente organizar tudo e da gente ir em busca dos recursos. Não adianta ficar dizendo que vai fazer o céu e a terra, e eu gostaria inclusive de que os outros candidatos dissessem de que forma eles vão fazer. Algumas propostas absurdas que estão sendo colocadas. Creche, por exemplo, pode funcionar da mesma forma, em parceria. A gente pode, em vez de propor agora construir 25 creches, como o prefeito Edivaldo fez em 2012, e conseguiu entregar apenas a creche lá da Chácara Brasil, e as outras, nenhuma conseguiu entregar depois de 2 mandatos, eu não vou cometer esse mesmo absurdo. Eu entrei na política para ser diferente e não para cometer os absurdos que a gente vê serem cometidos a cada eleição. E, lamentavelmente, é o tipo de coisa que cola, como, por exemplo, prometer auxílio municipal nos moldes do que é o auxílio emergencial do governo federal. É mentira, não caia nesse tipo de ladainha, não caia nesse tipo de baboseira. Escola de tempo integral, não temos condições de instalar agora, vamos preparar a rede primeiro para isso. Enquanto isso, a gente trabalha com a escola integrada. Creche, não temos como construir creches imediatamente. O que eu preciso fazer? Identificar creches comunitárias que já existem, outras instituições que possam prestar esse serviço, e a prefeitura tem 2 formas de fazer: ou paga per capita ou faz parceria com instituições privadas para captação de recurso e a prefeitura abre mão de impostos, a instituição privada paga pelo espaço. Já funciona assim, por exemplo, no Fórum de Desenvolvimento Sustentável no Jaracati, que atende cerca de 200 crianças. E quando a gente fala de creche, é importante pontuar uma coisa aqui, muito importante pontuar, porque todo mundo só fala de creche, porque precisa botar creche que é para poder a mãe ir trabalhar e deixar a criança em segurança. Perfeito, é um ponto importante, mas a gente não pode lembrar somente disso. A importância da creche a criança precisa ter a oportunidade de iniciar a sua vida escolar o quanto antes. Por que o filho do rico começa a estudar bem cedinho e o filho do pobre fica esperando ter mais idade para entrar numa escola, Felipe? Não pode. Quanto mais cedo a criança entra na vida escolar, mais oportunidades ela vai ter na vida. E não é Geisrael que diz isso, são os estudos de especialistas na área. Mais oportunidades a pessoa vai ter. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de todo um resto. A gente precisa ver nexo nas coisas. Quando eu falo de educação, eu estou falando de emprego, eu estou falando de oportunidade na vida, eu estou falando de segurança pública, eu estou falando de qualidade de vida para as famílias e para os pais. Veja bem, a gente costuma enxergar as coisas somente a um palmo do nariz. E a gente não costuma enxergar as coisas a longo prazo. Uma criança que começa a estudar agora, ela só vai ser um adulto daqui a 15, 20, 25 anos. É bem aí onde a gente vai estar fazendo uma gestão transformadora e sustentável para as pessoas. Creche é importante, claro, para os pais e para as mães. Porém, mais importante ainda, para a criança iniciar imediatamente a sua vida estudantil. Felipe. Sem dúvida, candidato, sem dúvida. A educação é a bandeira da liberdade de um povo, né? Eu sei que o senhor é um homem de comunidade, que vive na comunidade, né? E essa é uma referência muito importante, né? É talvez o candidato que não tenha vício nenhum da política, né? Deve estar aprendendo muitas coisas e deve estar pensando que não quer também muitas coisas. Mas nós sabemos que hoje a maior vítima da violência é o jovem negro de comunidade. Nunca se matou tanta criança, nunca se matou tanto adolescente.
E, sem dúvida nenhuma, um dos principais mecanismos para todos esses índices é a droga. Eu leio aqui no seu programa de saúde perto de casa a implantação de unidades de acolhimento para adolescentes com transtornos mentais e usuários de drogas. Como é que seria este mapa de atendimento nesses mais de 400 bairros que nós temos em São Luís? Na verdade, nós já temos uma estrutura que ela é preconizada, inclusive, pela própria Constituição Federal. Nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que prega, inclusive, a territorialização, que é que a gente possa atender de acordo... Eu sempre digo isso, é uma coisa que eu acho linda, atender as pessoas... os iguais à medida das suas igualdades, os desiguais à medida das suas desigualdades. Nem toda vez a gente vai conseguir, por exemplo, implementar algo em um bairro que vai servir para outro bairro. A gente precisa entender essas diferenças de realidades territoriais, de comportamentos sociais, inclusive, para que a gente atue de forma correta. Isso a gente precisa fazer levantamento. Mas olha, nós já temos, por exemplo, eu tenho várias críticas em relação à gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mas eu preciso reconhecer que, por exemplo, na área de assistência social, a Sencas é uma das boas pastas do governo municipal e que precisa avançar. Nós já temos centro de acolhimento para população de rua que eu acho que poderia funcionar melhor, por exemplo. E é dentro desse pensamento de assistência social, de prover aquilo que o Estado, no sentido laico, pode prover para o cidadão que está em situação de vulnerabilidade, e eu acho que a gente precisa identificar isso. Nós temos em nossa pauta do nosso partido, a Rede Sustentabilidade, a defesa das pautas sociais e das políticas afirmativas. Nós temos uma população predominantemente negra. Nós, inclusive, temos um bairro, que é o bairro da Liberdade, que é o maior quilombo urbano que nós temos. Então, veja bem, essas populações, elas precisam ser atendidas, e quando a gente fala na questão de acolhimento, é algo que é assim muito pontual. Mas eu volto, inclusive, à questão da educação. Quando a gente trata de questões sociais, a gente precisa ter um olhar muito mais amplo. Porque qualidade de vida, ela está ligada à saúde, ela está ligada ao social, ela está ligada à educação, e tudo isso vai refletir onde, Felipe? Na segurança, que é um ponto que você falou. Então, quando eu consigo atacar nessas questões, a gente costuma ver segurança pública só na ponta de lança, mas não, quando eu trabalho com acolhimento dessas pessoas, e já existe, viu, Felipe? Já existe em São Luís, acho que precisa ser ampliado, já existe. Quando a gente trata disso, é algo que a gente quer, inclusive, descentralizar, levar de fato para os bairros. E mais uma vez eu falo, que está lá no nosso plano de governo, eu falo sempre em participação popular, eu falo em descentralização e eu falo sustentabilidade, é um tripé. Um outro tripé que está lá é poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Eu acho que é importantíssima a participação de todos esses atores para que a gente construa uma sociedade capaz de dar atendimento, seja social, seja de saúde, seja de educação para todo mundo. Eu sempre quero trabalhar dentro desse tripé. Eu acho que é possível a gente descentralizar essa questão de atendimento social junto com as subprefeituras, principalmente com a superintendência de relação com as comunidades. Está lá no organograma das subprefeituras, se você olhar. Porque nós já temos um rol de equipamentos sociais que eles já são institucionais, mas nós temos outros que muitas vezes eles não são enxergados. Vou citar um exemplo aqui para você. Igreja. Felipe, muitas vezes, onde o poder público não consegue chegar, quem está lá, às vezes é uma... E olha só, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de igreja como equipamento social. Muitas vezes é a igreja que está lá, recolhendo cestas básicas para dar para as pessoas mais carentes. É a igreja que está lá, fazendo uma palestra para os meninos saírem das drogas. Isso precisa ser reconhecido pelo poder público. A gente tem esse reconhecimento dentro do nosso programa de governo. Porque nós temos CRAs, nós temos CREAS, nós temos CAPs, nós temos não sei o que lá, e associações de moradores. Tudo isso já está reconhecido institucionalmente. E os outros que não são enxergados, né? Como igrejas, por exemplo, a gente precisa agregar isso. Eu acredito muito nesse tripé: poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Fazemos nossa primeira paradinha, voltamos já para o segundo bloco. De volta com as Sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato da Rede Sustentabilidade, o jornalista comunicador Geisael Marques. Candidato, uma das formas de maus tratos que mais me incomoda, eu vou dizer pessoalmente, porque acho que não é geral, aqui na administração pública municipal de São Luís,
é o absoluto distrato com o meio ambiente, em vários sentidos, mas principalmente no que diz respeito às árvores. Quando nós passeamos por cidades, mesmo cidades gigantescas como São Paulo, ou cidades do tamanho ou um pouco maior do que São Luís, como Curitiba, nós temos ruas arborizadas. Ali no meio do concreto, cheio de árvores, os caras dão um jeito. No entanto, a prática que se verifica no nosso município é o corte desenfreado de árvores. Um laudozinho de qualquer agrônomo recém-formado é o suficiente para condenar a árvore. Semana passada reformaram a praça do Parque Shalom, que era cheia de vegetação, virou uma coisa parecida com a Praça Maria Aragão. O que o senhor pensa a respeito e se o senhor, como eu, se sentir incomodado com isso, o que a sua gestão fará de diferente? Olha, eu me sinto muito incomodado, não é pouco não. Inclusive quando eu vejo o próprio poder público, a prefeitura derrubando árvores nessas reformas de praças que eles estão fazendo aí. Eu comentava com minha esposa que as praças novas, algumas delas, ou a maioria que eu vi, elas não são nada convidativas. Vocês já prestaram atenção? Que assim, você olha as praças novas que estão sendo feitas, aí você vê assim, pois bem, será que eu tenho coragem de sentar nessa praça meio-dia? Será que dá para você sentar 3 horas da tarde numa praça dessa? Não tem uma sombra. É fria do ponto de vista assim, do aconchego. E é quente do ponto de vista da temperatura. É uma coisa assim que não... Olha, uma maldade, e falando nisso, eu vou aproveitar aqui, uma maldade que fizeram em destruir a Praça da Bíblia. A única praça remanescente dos anos 80 em São Luís. Olha, um povo que não respeita a sua história está fadado ao fracasso no futuro. Você tem que respeitar o seu patrimônio. Uma cidade que se diz patrimônio histórico, vem cá, está pensando que patrimônio são só os prédios antigos de mais de 100, de 200? Não. Patrimônio dos anos 80, cadê? Destruíram a Praça da Bíblia. Convivi muito com meus amigos da Coreia na Praça da Bíblia. Se eu fosse... Olha, quantos eventos da igreja eu não fui naquela praça quando eu era adolescente, fazíamos eventos, íamos para lá tocar violão na praça, tu tá entendendo? E saía de lá para tomar sorvete na sorveteria Elefantinho. Das antigas essa, né, bicho? E veja bem, a praça para mim perdeu completamente, tá aquela coisa modernosa, ok, moderno, beleza, legal, faz em outro lugar, mas eu se fosse prefeito eu recuperaria a Praça da Bíblia nos moldes do que ela era nos anos 80, deixava bonitinha, aquela coisa charmosa e tal. Mas vamos lá, vamos falar de arborização. Mais uma vez a gente está tratando aqui de coisas a longo prazo, mas eu quero dizer para você de casa que a gente é muito imediatista. Tudo que a gente quer é estalar o dedo e que as coisas aconteçam agora, mas não é assim. Ninguém vai resolver os problemas dessa cidade em 4 anos, mas a gente precisa dar os primeiros passos agora. Inclusive, boa parte das árvores que você vê plantadas, especialmente ali na Via Expressa e em outras avenidas de São Luís, eu quero dizer para você que não foi a prefeitura que plantou. Está surpreso? Foi uma senhorinha, que eu vou pedir desculpa para ela agora, perdão, por não recordar o nome dela. Hã? Dona Denise. Dona Denise, moradora do Vinhais. Muito bem, mora lá perto de mim, minha vizinha. Dona Denise, quero mandar um beijo para a senhora. E digo porque nós já plantamos árvores juntos, lá onde a prefeitura hoje está fazendo uma praça no Recanto dos Vinhais. E sei do cuidado da Dona Denise, que ela saía com um galão d'água, na época em que não estava chovendo, dentro do carro para molhar as árvores que ela plantou na avenida. Ou seja, a gente precisa de mais pessoas assim, é bem onde entra a participação popular, quando eu digo que efetivamente o cidadão precisa participar da gestão e dos cuidados do município. Mas não pode abrir mão da responsabilidade do poder público. E aí, gente, quando nós deveríamos estar discutindo esse tipo de coisa na cidade de São Luís, arborização, qualidade de vida, ao contrário, nós estamos destruindo as nossas árvores. Nós não cuidamos dos nossos gramados públicos, né? Parece assim que só existe uma praça ou outra que precisa de cuidado. Nos bairros as pessoas não cuidam. E eu quero dizer, gente, é tão maravilhoso esse assunto e tem tudo a ver com o nosso partido, com o termo de sustentabilidade, de meio ambiente, que eu passaria horas falando só nisso, porque tem um monte de coisa aqui ligada no nosso plano de governo que tem a ver com isso. Eu vou citar aqui rapidinho para vocês aqui, tá? E aí eu volto a responder a questão desse negócio de corte de árvores em São Luís, mas eu vou só citar aqui rapidinho. Por exemplo, quando tiraram o seu Bernardo, que tinha um trailer, Lanchique, lá na Praça da Coab, há 25 anos,
As filhas dele estão adultas e se formaram com o trabalho dele, lá no trailer. Eu achei uma maldade a prefeitura tirar de lá. Ah, mas foi por causa da promotoria e tal, não sei o que lá. Nada, miguelagem, rapaz. No meu governo não tiraria. Como assim, Geisel? Não tiraria. E eu, se eu for prefeito, não vou tirar. Não vou tirar, Felipe, porque, veja bem, o ordenamento do espaço público, você não pode deixar que a pessoa se instale. Se instalou, está lá, dependendo daquele espaço, eu, como prefeito, eu faço um TAC. Um termo de ajustamento de conduta. E o cidadão vai me ajudar a cuidar daquele logradouro. Quem está ocupando, ele vai ter inclusive a oportunidade de ter o trailerzinho dele padronizado. Ah, não tem dinheiro para fazer, não tem problema. A gente busca um banco de investimento, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, um BNDES, enfim. Busca uma linha de crédito com juro zero ou com juro baixo para que ele faça o padrão que a prefeitura exige ali para ele. A prefeitura reforma a praça, bota ele lá no padrão e concede o espaço para ele por determinado tempo. Qual é a responsabilidade dele, Felipe? Plantar árvore. Cuidar da grama que está lá, cuidar num raio ali de 2 quilômetros da limpeza da sarjeta. A responsabilidade é dele. Quanto custa isso para o município? Só ceder o espaço. É desse tipo de iniciativa que eu falo. Coisas inteligentes com a participação da sociedade civil, com a participação da iniciativa privada e que custa quanto para o município? Zero. E a cidade fica bonita, urbanisticamente falando. Quem cuida é o dono do trailer, era o seu Bernardo, que ele já cuidava mesmo da praça, a praça velha quebrada, mas era ele quem plantava, era ele quem molhava a plantinha. Sim, eu institucionalizava isso. Termo de ajustamento de conduta, seu Bernardo. Tire o seu trailer daí e deixa a gente reformar a praça. O padrão é esse bem daqui, o financiamento para o senhor botar o seu trailer no padrão ou o seu box no padrão. Agora daqui até ali o senhor cuida do meio fio, o senhor cuida da praça, o senhor cuida da árvore. É isso que eu quero fazer, com a participação das pessoas. E veja bem, cortar árvore é crime ambiental. Dependendo, inclusive, da idade da árvore e do tipo de árvore, é um crime que você não pode e tem que ser cobrada a responsabilidade. Esse tipo de coisa, nós temos que ter o Instituto de Paisagem Urbana, nós temos que ter qualquer órgão fiscalizando e nós temos que disponibilizar, inclusive, contato para as pessoas denunciarem quem faz isso. Quem corta a árvore, principalmente em logradouros públicos. Mas não, a prefeitura é a primeira a fazer. É igual quando fala de geração de emprego e renda. Ah, vamos gerar emprego e renda. Mas procure aí quem são os funcionários das empresas que estão fazendo asfaltamento em São Luís. É tudo do Rio Grande do Norte. Aí vem falar de geração de emprego e renda, quando a prefeitura é a primeira a contratar trabalhadores de fora para fazer o serviço que ela poderia estar gerando emprego aqui. Quem é responsável por tomar conta está sendo... Eu vou melhorar aqui a analogia. Quem deveria tomar conta da galinha está sendo a raposa. Não pode. Quem deveria gerar emprego e renda para a população de São Luís está gerando emprego e renda para o pessoal de fora. Quem deveria cuidar da árvore é quem está cortando árvore para fazer praça. Não, aí a gente tem que gritar alto para ser ouvido. Adalberto. Candidato, sobre essa questão, já puxando aqui para das bancas de revistas também, que gerou uma grande polêmica na cidade, você pretende mexer, caso eleito, na blitz urbana, tirar, enfim, modificar? O que o senhor poderia fazer? Também sobre a questão de parcerias público-privadas. O senhor falou que tem uma inclinação para tentar trazer essas parcerias, enfim. Tivemos aí uma questão federal que foi totalmente rechaçada com o SUS. E quais os setores, melhor dizendo, você poderia aproveitar essa questão relacionada a parcerias público-privadas? Olha, primeiro eu quero deixar aqui bem claro que eu condeno veementemente essa tentativa do governo federal de dar início a um modelo de privatização da saúde no país. O SUS, ele é para ser defendido. Se não fosse o SUS, imagina só como nós estaríamos enfrentando essa situação de pandemia aqui no Brasil. Inclusive, há relatos de pessoas nos Estados Unidos que foram tratadas no SUS, que foram tratadas na pandemia, e quando receberam a conta, uma conta de mais de $1 milhão. Isso não acontece aqui no Brasil, porque nós temos um poderoso sistema único de saúde. E que muita gente, assim, inadvertidamente, às vezes defende que isso acabe. Meu amigo, você não sabe a bobagem que é falar um negócio desse. E assim, essa portaria que foi, acho que foi uma portaria, um decreto, alguma coisa do governo federal, né? Um decreto, né? Que abre a porta para que a gente comece um processo de privatização da saúde no Brasil. Eu não vejo, assim, nenhum tipo de ponto onde eu possa defender um negócio desse, de forma alguma. Agora, veja bem, diversas parcerias público-privadas, e muita gente pensa que PPP só pode ser feita para coisas grandes. Eu acabei de citar coisa muito pequena aqui no bairro,
que pode ser uma PPP, né? Uma parceria público-privada. O seu Bernardo, com o trailer dele, com a empresinha dele, pode fazer uma parceria com o município. Então, defendo muito isso e defendi aqui já agora há pouco na educação também. Na verdade, a gente pode fazer na educação, parceria público-privada. Acho que é um modelo importante que a gente tem que tomar muito cuidado ao executar, mas eu acho que dá pra gente levar adiante em diversas áreas, viu, Odabar? Blitz urbana. Blitz urbana, perdão. E você falou também da questão das bancas de revista, das bancas, né? Eu não tiraria. É mais uma coisa que eu encaro como algo histórico, como algo que inclusive faz parte da história da cidade. Eu não tiraria. Algo cultural. Aliás, houve um desmonte na cultura dessa cidade. E tirar as bancas de revista é mais um ponto que eu não posso concordar. Não posso. Infelizmente, a prefeitura fez isso e mais uma vez vem aquela história, foi a promotoria, não sei o que lá. Velho, não teve termo de ajustamento de conduta para o hospital que construiu na faixa de domínio da avenida? Não teve termo de ajustamento. Por que não tem termo de ajustamento de conduta para o cara que tem um trailer? Quer dizer, para o grande empresário tem. Eles derrubaram árvores ali, lá na Avenida dos Holandeses. Bambuzal. Bambuzal não. Não, Bambuzal não. Babaçu. Babaçu. Derrubaram lá o Babaçual e derrubaram com uma liminar na mão. Aí depois derruba a liminar, tem como restaurar o Babaçu, que foi derrubado? Não tem. Aí construíram lá. Ou seja, quer dizer, para o empresário tem liminar, para o cara derrubar as árvores e construir. Para o empresário tem, ele não precisa destruir o prédio que ele construiu avançando na avenida. Mas para o pequeno não tem. Para o cara da banca de revista, pau, manda a Blitz Urbana arrancar o cabo de lá. Para o seu Bernardo, pau, manda a Blitz Urbana arrancar o cabo de lá. Não, comigo não. Eu vou governar invertendo prioridades. Para mim a prioridade é o pobre, para mim a prioridade é o trabalhador comum, não é o grande empresariado não. Aí é outra seara, precisa ser respeitado, claro, grande gerador de emprego, grande gerador de postos de trabalho, mas a gente tem que olhar para aquelas pessoas que mais precisam. Então, Blitz Urbana, acho que a Blitz Urbana se perdeu muito nos últimos anos em São Luís, se perdeu muito, agindo muitas vezes assim de forma policialesca, né? E acho que é importante ter diálogo, ter conversa e entender que algumas decisões, elas são muito frias no papel, na canetada, mas elas têm um impacto social gigante e a gente não pode perder a visão do social. É isso, eu acho que a gente não pode ficar só na frieza do que diz a lei, do que diz a letra, da canetada do prefeito, ou do secretário, ou do diretor da Blitz Urbana, seja lá quem for. Não pode. A Blitz Urbana se perdeu muito nesse aspecto nos últimos anos em São Luís. Saldanha. Candidato, a cidade de Goiás Velho é patrimônio da humanidade também, a terra da Cora Coralina, né? E lá, assim como São Luís, não havia um sentimento de pertencimento. Foi preciso uma enchente do Rio Vermelho para a população se envolver, salvar o patrimônio e a partir de então foi um mar. São Luís do Piraitinga, interior de São Paulo, viveu uma enchente onde finalmente o povo se entendeu. Eu não queria que São Luís precisasse ter uma grande tragédia para que houvesse essa questão de pertencimento. A população parece... A gente vê, por exemplo, hoje mesmo teve uma denúncia de que a população mais pobre foi proibida de entrar na recém-inaugurada Feira das Tulhas. E aí a gente vê uma gentrificação, uma higienização, quer dizer, para quem é o centro histórico, se não para o povo, né? E a gente não consegue fazer o povo se sentir dono daquilo, aquilo é meu, aquilo me pertence. Como mudar isso? Eu fiquei muito triste quando eu vi essa postagem hoje, viu? Uma foto, inclusive, assim que me partiu o coração, de um senhor com um sorvete de caixa no corredor do Mercado das Tulhas e a postagem dizendo que ele estava proibido de entrar no Mercado das Tulhas. Aquele sorvete não é histórico, não faz parte da nossa tradição. Faz parte da nossa tradição. E ali a maioria, não sei se você sabe, a maioria daqueles vendedores de sorvete de caixa são de São João Batista, né? Tios, sobrinhos, eu conheço eles lá, conheço eles todos. E todos não, mas eu conheço uma boa parte deles lá quando a gente vai tomar o nosso sorvete. E já teve um outro tempo atrás, recente agora, uma situação parecida também lá no Centro Histórico com relação a essa questão da higienização. Né? A gente fica triste com esse tipo de comportamento, porque isso reflete uma sociedade completamente perdida em suas próprias vaidades. Eu aproveito esse tema para citar, por exemplo, a questão de habitação social, habitação de cunho social.
Você já prestou atenção que quando se constrói prédio de habitação popular, se coloca as pessoas para longe dos centros urbanos? Exatamente. Quer dizer, exatamente. O que nós estamos fazendo? Tira o sujeito que morava, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Está na palafita lá da Vila Palmeira, está na palafita lá da Alemanha. Mas a pessoa, ela construiu a sua vida ali. É lá onde ela tem amigos, é lá onde ela estudou, é lá onde ela tem memórias afetivas. Aí eu tiro essa pessoa, construo um prédio, um conjunto popular lá na zona rural. E o problema não é por ser na zona rural. Eu estou falando aqui de questão de sentimento, de questão de pertencimento ao local. Mas não é só isso. Cria esses empreendimentos e jogam essas pessoas para lá. Jogam, por que eu digo jogam? Porque no projeto está previsto creche, estação de tratamento de esgoto, transporte público de qualidade, praça, tudo. Mas não tem nada disso. Você vai lá e pode conferir. Lá na Morada do Sol, Amendoeiras, Residencial Ribeira. Vai lá, me confere se as pessoas reclamam, sabe de quê? De falta de transporte público. Então me parece, sabe o quê? Me parece que são as favelas modernas. Joga essa galera aí que eu não quero nem ver nos centros urbanos. As pessoas não conseguem enxergar isso. São coisas que estão na cara da gente, mas precisa vir um candidato a prefeito, uma sabatina, para dizer um negócio desse. Então, eu não posso concordar com uma atitude dessa e eu, como prefeito, jamais eu vou permitir que um negócio desse aconteça. Higienização, a gente querer segregar pessoas. Ah, não, o mercado das Tulhas agora é de quem? É de rico? A cidade é de quem? É de quem mora na península? É igual aquela história do deputado dizer que classe C não podia ir para a península. Aliás, eu não ouvi um dos candidatos a prefeito de São Luís que mora da península, ele se manifestar a respeito disso. Eu tenho curiosidade de saber dele o que ele pensa a respeito desse tipo de coisa. Esse tipo de pergunta deveria ser direcionada a ele por alguém a uma hora dessa. Essa higienização que se faz. Ele não enxerga sequer o que acontece nos bairros, porque ele não enxerga sequer o que acontece com as pessoas na periferia, por quê? Porque mora num bairro de gente chique, que nunca precisou descer do seu apartamento sequer para receber uma conta de telefone, nada. É por isso que eu digo que São Luís precisa de um prefeito que veio do povo, que entende as reais necessidades, que sabe o que é morar num bairro de periferia, que já viveu num bairro sem asfalto, que já andou de ônibus, que os filhos andam de ônibus até hoje. Cara, sinceramente, eu me emociono falar um negócio desse, cara. Sabe por quê? As pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender que rico não governa para pobre, não. Rico, elite, governa para elite. E a gente, infelizmente, cai nas mentiras dessa elite. Cai nas mentiras desse povo que inventa, que vem para a televisão mentir, dizer que vai fazer clínica da família. Só coloca os postos de saúde para funcionar, rapaz. Aí o cara vem dizer que vai pagar auxílio municipal. É mentira. Não tem dinheiro para pagar auxílio municipal. E as pessoas caem nisso. Acredita, é brincar com o sentimento das pessoas. É brincar com o povo maranhense, com os ludovicenses. Eu não posso admitir isso calado. E alguém ainda vem dizer assim, esse aí quer entrar na política para se dar bem. Meu amigo, eu estava muito bem empregado no Maracap, na Assembleia Legislativa, na Difusora, perdi todos os meus empregos, por último agora saí da TV Band. É por um ideal, Felipe. As pessoas não podem condenar gente boa que quer entrar na política. Essas coisas, elas precisam revoltar a gente. A gente não pode perder a capacidade de se indignar. E eu dou graças a Deus de ter a oportunidade de ser candidato a prefeito, porque jamais eu terei a oportunidade de falar isso na televisão, com uma voz para ser ouvida dessa forma. Bom, passamos 3 minutos e meio desse bloco, vou descontar do último, a gente volta já já. De volta aqui com as Sabatinas Guará para a conclusão da entrevista. Hoje recebemos o candidato Geisael Marques, candidato a prefeito de São Luís. Felipe, você não perguntou no bloco anterior, tem a bondade agora. Nem podia jamais interromper o candidato nessa leitura plena que ele conseguiu fazer. Candidato, parece que todos presentes descobriram a zona rural, não é verdade? Parece que eles têm uma convivência imensa. Então vamos falar do plano diretor, que indiscutivelmente é o maior escândalo que descansa nas gavetas da Câmara de Vereadores, um dos maiores esquemas denunciado pela imprensa e pelas comunidades. Como o Geisael pensa em tratar a questão
desse plano diretor, principalmente a zona rural, né, que querem acabar estendendo as comunidades para a zona urbana. Olha, gente, eu estava lendo hoje de novo o plano diretor. Aquilo é uma Bíblia, Felipe. Já teve acesso, já, Marcos? Aquilo é uma Bíblia. Eu estava lendo hoje de novo, inclusive estava vendo especificamente o artigo 192, né, que trata de uma questão de zoneamento, e dá um nome até bonito para áreas que são invasões, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu até anotei o nome. E com relação ao que diz ao que você fala a respeito da zona rural, tu fazes uma observação muito importante, que agora todo mundo lembrou que existe a zona rural. Eu costumo frequentar a zona rural, Felipe, adoro. Inclusive eu já disse que quando eu encerrar a minha vida de trabalho, eu vou vender minha casa na zona urbana e vou comprar um terreno ali pro lado do Quebra-Pote, Maruaí, ou então vou lá para o lado do Coquilho, Andiroba, porque eu adoro zona rural, eu gosto muito, eu gosto de terra, eu quero plantar, eu quero criar galinha, enfim. E eu vejo as pessoas falando da zona rural muito no senso comum. Nós temos que dar assistência técnica para o agricultor, a agricultura familiar, é muito no senso comum, eles não conhecem a zona rural. Se eles conhecessem a zona rural de verdade, eles saberiam dos problemas pontuais da zona rural, como eu sei. Problema de falta d'água, como é que você vai plantar se você não tem água? Você vai plantar sem água? Vai lá no Residencial 2000, a dona Maria Bernarda, na Rua da União, ela me reclamou que paga R$10 um tonel de água. Aí tem um rapaz que furou um poço e fornece água para o pessoal lá, ele cobra R$50 por mês para dar água. Um dia sim, 2 não, 10 dias por mês. É responsabilidade do município de prover o saneamento para essa turma, de prover a água para essa turma. Agora veja bem, as pessoas dizem, eu estou preocupado com a zona rural, eu vou fazer uma subprefeitura da zona rural. É só para agradar, sabe por que o Braide disse que vai fazer subprefeitura na zona rural? Porque ele perdeu a eleição lá. Aí agora ele está fazendo um afagozinho para o pessoal da zona rural. Não se engane não, meu amigo, você que mora na zona rural. O cara não sabe, você que mora no Recanto Verde, quando você pega um ônibus e quebra lá na saída, lá na BR-135, ele não sabe o que tu passa não. Tá? Aí ficam falando como se conhecesse a zona rural. Não conhecem. Evidentemente que isso, qualquer um prefeito vai falar, porque nós precisamos rediscutir a dimensão do impacto do plano diretor, sim, principalmente para a zona rural, que nós precisamos ter terra para plantar. Mas veja bem, a zona rural, ela tem uma parte urbana e que as pessoas, elas precisam dos serviços urbanos, precisam do transporte, precisa da água, precisa do asfalto. Agora precisa ser o quê? Ouvida. Por exemplo, lá na Rua da União, na Dona Maria Bernarda, ano passado eu fui lá, não tinha asfalto. Esse ano o prefeito asfaltou tudo. Mas o que ela queria? Água. Ela preferia a água do que o asfalto. Por isso que a gente fala de ouvir as pessoas. Participação popular efetiva. O bairro tem problema A, B, C, D, E. Aí o prefeito resolve o E, mas a prioridade era o problema B. Como é que sabe? Conversando com as pessoas. A zona rural precisa ser ouvida. Falta transporte, onde tem demora, falta água, falta asfalto, falta posto de saúde, falta escola e tem casa inclusive desmoronando lá na Morada do Sol. E aí, Felipe? Vamos falar só de questão de agricultura? E outra coisa, por que o plano diretor já está querendo tirar 41% da zona rural? Vou te dizer por quê. Porque lá já tem empresas instaladas de maneira irregular, onde não poderia se instalar. Aí o plano diretor, ao tirar esses 41%, já está dando uma espécie de salvo-conduto para a empresa que se instalou onde não podia. Tu entendeu, Marcos? E tem outro problema. Vou citar de novo aqui o Residencial 2000, problema de zoneamento da cidade. Lá, como tem uma área industrial, a taxa de energia é mais cara. Mas vem cá, só tem indústria lá? Os moradores acabam pagando uma taxa de energia também mais cara. Por quê? Porque tem uma parte industrial. Quem é que fala disso? Não conhece. Aí fica de miguelagem com o pessoal da zona rural. Dalberto. O senhor falou em subprefeitura, né? Pretende implantar 5 e também falou sobre empresa municipal de usinagem de asfalto, que é muito interessante. Queria que o senhor falasse sobre essa proposta e também sobre a empresa municipal de turismo. As subprefeituras não vão fragmentar demais? E essas empresas aqui, como é que elas surgiriam e brigar com a questão do asfalto em São Luís? 5 subprefeituras: Centro, Zona Rural, Itaquibacanga,
polo Cidade Olímpica, Cidade Operária, e um outro polo no Coab e Coatrac, São Cristóvão. Descentralização do serviço. São Luís cresceu de forma que o serviço público ele não consegue alcançar diversas áreas, né? Porque fica centralizado. Eu acredito que a descentralização do serviço público através das subprefeituras faz com que o poder público se aproxime dos problemas e consiga resolver em menor tempo. E aí entra, por exemplo, a questão da empresa municipal de usinagem de asfalto. Hoje, quando nasce um buraco numa rua, a prefeitura demora muito para agir. Quando ela vai agir, a rua toda já está esburacada. Aí ela vai precisar de quanto de asfalto? 2 toneladas? 3 toneladas? Se a subprefeitura, com a sua patrulha de asfalto, já estivesse lá presente no local, ela tapava o buraco. É mais barato você gastar 30 quilos de massa asfáltica para tapar um buraco do que você gastar 3 toneladas para fazer a rua toda. É bem aí onde eu falo de economia, né? De eficiência no serviço público. A empresa municipal de usinagem de asfalto não é nada absurdo. Tem em Aracaju, inclusive tem receita própria, porque fornece o asfalto para outras cidades vizinhas. Isso torna o próprio serviço de asfaltamento de Aracaju mais barato. Jackson Lago tinha a usina de asfalto aqui há 20 anos atrás. Nós regredimos, comprar asfalto do empresário é mais caro do que você produzir sua própria massa asfáltica. E mais, sai o serviço com mais qualidade. Com um laboratório móvel de análise de solo, você analisa no momento em que o serviço está sendo feito para garantir a qualidade da massa e a qualidade do serviço. Não é possível que o asfalto dure em São Luís somente 6 meses. 1 ano, se tu for bondoso, né? É por isso que o prefeito faz asfaltamento no último ano de governo, que é para poder, quando ele sair, ainda ter um restinho de asfalto e fica parecendo que ele deixou a cidade bacana. No primeiro ano, já não tem mais asfalto nenhum. Aí, no lombo do próximo prefeito. E com que dinheiro? Se ele gastou os 350 milhões todinho, agora de 2 empréstimos, fazendo recapeamento, destruindo praça e recuperando praça. Empresa Municipal de Turismo, aos moldes do que é a Embratur, que promove o Brasil lá fora, a Empresa Municipal de Turismo serviria para promover a cidade de São Luís em outros estados e também fora do Brasil. Entretanto, nós temos aí 3 gargalos a serem resolvidos antes, porque não adianta eu fazer a promoção da cidade, o turista vem para cá e a gente tem que fazer o turismo ser autossustentável, né? O turista é que tem que sustentar o turismo na cidade, inclusive as nossas atrações culturais. Mas eu tenho 3 vetores. Praias estão o quê? Poluídas. Aí me chamam outra coisa, saneamento básico. Aí você tem outro vetor de turismo, patrimônio histórico, que você citou. E você tem outro vetor, cultura. Cultura desmontada, patrimônio histórico descuidado, praias sujas, como é que eu vou promover o que lá fora? Você entendeu como é que são as coisas? Então eu tenho que ter a cultura autossustentada, eu tenho que ter o turismo autossustentado, mas eu preciso atacar na limpeza das praias, eu preciso atacar na preservação do meu patrimônio histórico, eu preciso atacar o quê? Na promoção da cultura o ano todo, que já teve um candidato que olhou meu plano de governo e copiou, né? Porque o calendário cultural ele é importante, mas o turista vem para cá numa terça, numa quarta-feira, ele vai visitar o centro histórico, tem o que lá para ele ver? De atração cultural? Tem o quê? Entendeu? Agora a gente fomenta, o poder público ele serve de fomento, mas o ideal, quando a gente fala de sustentabilidade, é nesse aspecto, é que a cultura ela se autossustente. Agora, mais uma vez eu digo, tratar os iguais à medida das suas igualdades. Um grupo argumento, por exemplo, ele tem um apelo comercial. O tambor de crioula do mestre Apolônio não tem um apelo comercial que tem, ele precisa de mais a mão do poder público do que o grupo argumento. Entendeu? Tratar os iguais à medida das suas igualdades, os desiguais à medida das suas desigualdades. Saldanha, 1 minuto e meio para pergunta e resposta. Então vamos lá, candidato. Segunda semana de sabatina, todo mundo falou em parcerias e buscar recursos. Eu sempre me pergunto, será que esses candidatos e o senhor também sabem onde está o dinheiro e como trazer o dinheiro? O primeiro passo que nós temos no nosso plano de governo é a economia. Veja bem, é melhor você economizar do que você ter que ir buscar recurso fora. Porque se tu economiza, é porque o recurso já existe, só está sendo gasto de forma errada. É por isso que no nosso plano de governo a gente prevê, em primeiro lugar, a diminuição do custeio da máquina pública. Secretário que tem carro hoje à disposição, não vai ter no meu governo, vai ter carro de aplicativo, vai ter táxi, contrato com táxi. Primeiro que eu fomento geração de renda para taxistas e para motoristas de aplicativo. Sai mais barato para mim do que eu deixar uma Hilux de 180 mil reais à disposição de um secretário, certo? Desalugar prédios privados que estão funcionando órgãos públicos e botar para funcionar em órgão público. Fazer um centro administrativo da prefeitura, colocar o máximo de órgãos possíveis que cabem lá. Eu economizo com contrato de segurança, eu economizo com contrato de limpeza, eu falo dessas economias. A partir daí, eu sobro um pouquinho mais de dinheiro para eu fazer alguma outra coisa, algum outro investimento. E claro, buscar recursos na iniciativa privada através de parcerias. Onde, na saúde, por exemplo, eu tenho hospitais privados que devem milhões, centenas de milhões de reais de impostos.
eles não vão querer pagar, empresário não mete a mão no bolso. Eu faço uma parceria com ele, me paga em serviço, eu desafogo o meu sistema de saúde, ele me dá consultas e exames em horários onde o sistema dele está mais ocioso, nem que seja 10 horas da noite, meia-noite, eu desafogo o meu sistema, consigo receber o que ele me deve e ele não tira um centavo do bolso, nem eu também. Olha aí, que sacada, é mais inteligente dessa forma. Então, buscar recursos não necessariamente significa pegar um empréstimo ou ir atrás eu tenho que ir atrás do que já existe e está muitas vezes ali, ó, preso na mão do empresário. Candidato, você tem 1 minuto e 45 segundos para dizer o que quiser. Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero dizer às pessoas que sem tempo no horário eleitoral tem sido muito difícil para a gente essa caminhada, sem recursos financeiros, e quero que você faça um comparativo. Os dados são públicos. Veja quanto cada candidato a prefeito de São Luís tem disponível para gastar na campanha. Algum aí está chegando à casa de 3 milhões de reais, dinheiro público do fundo eleitoral. E muitas vezes para mentir na televisão, para fazer promessas irreais, coisas que não podem ser cumpridas, mas lamentavelmente muitos de nós conseguimos nos enganar com essas mentiras bonitas. Eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Eu prefiro a verdade dura, nua e crua, do que mentiras bonitas para ganhar o seu voto. Eu não posso até não ganhar a eleição, mas eu ganho a sua dignidade. Mas o que eu quero é ganhar a eleição. O que eu quero é ser o seu prefeito. O que eu quero é ir para o segundo turno. Me ajude, compartilhe os meus materiais, olhe os meus vídeos na rede social, Geisael, é só colocar o meu nome no Instagram, no Facebook, no Twitter. Fale para os seus amigos, olha, o Geisael é um bom candidato a prefeito, se você evidentemente gostou das nossas propostas. Dá um voto no 18, convence mais uma pessoa a votar no 18, não se deixe iludir por pesquisas aí que querem pegar o tal do voto útil. Não existe voto útil da forma como eles querem, não. O voto útil é naquele projeto que você acredita, naquela pessoa que você quer ver na Prefeitura de São Luís. Eu quero contar com o seu voto, meu número é 18, me leve para o segundo turno, onde eu vou ter tempo na propaganda eleitoral e a gente vai poder corrigir essa injustiça. Hoje eu não tenho tempo na propaganda eleitoral, no segundo turno eu vou ter. Ó, 18, Geisael, conto contigo, que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu colega de profissão Geisael Marques. E obrigado aos cidadãos de São Luís. Vocês sabem que aqui na Guará todo mundo tem tempo, o mesmo tempo, para todos. Aqui as perguntas são feitas por pessoas que estudam, que pesquisam e que querem levar o conhecimento para vocês, através da exploração do plano de governo, do que pensa, do que sente cada candidato. Eles falam o que querem, falam o que pretendem, mas é você que julga, é você que vai acreditar ou não no que cada um diz. Muito obrigado a todos e amanhã continuamos. Sabatina Guará. Até lá.